Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Nessa noite eu quero dizer para você que enquanto nós estamos adorando, os anjos do Senhor estão guerreando as nossas guerras por nós. O Senhor, Ele nos dá a vitória. Mas enquanto a gente não entende protocolos para vencer algumas guerras, nós não vamos ter vitória. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 15 a 22, Deus deu vitória a Josafá. Mas Josafá, ele teve uma estratégia. E como reis, como governantes, líderes, sacerdotes de uma casa, quando nós temos qualquer posição de autoridade, nós somos aqueles que estão sendo programados sempre. Se você tem uma posição de autoridade, você já precisa ser programado para ir para o fronte da guerra. Um general, um capitão, ele precisa estar no fronte da guerra, dando os comandos, dando as ordens, para que todo o exército possa estar bem direcionado e assim ter a vitória. E Josafá, ele era um homem ali temente a Deus e sabia que ele precisava usar a estratégia correta para vencer. Eu não vou contar toda a história, mas eu quero que você venha comigo, porque essa palavra ela é até autoexplicativa. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E hoje o Senhor está dando ordem aos seus anjos a nosso favor, para que possamos ter vitória nas nossas guerras. E a gente tem que entender que a peleja é do Senhor, a batalha é do Senhor. Continuando, ele diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa.
saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Muitas vezes nós não estamos vencendo as nossas guerras porque temos a estratégia contrária. Ao invés de a gente entender que o Senhor nos prepara na guerra, a gente faz o sentido contrário. Muitos se fecham, muitos desistem, muitos murmuram e pouco adoram. Buscam conselhos de pastores, buscam subir torre, vão para monte orar, fazem muita coisa, mas em busca de pessoas ali naqueles lugares para te darem uma palavra de consolo. E alguns até buscam profetas, buscando uma revelação do futuro. E aí, como se aqueles profetas fossem até videntes. Mas isso é uma outra palavra. Mas eles não param para adorar. A palavra do Senhor diz que aqui eles cantavam em voz muito alta. Aqui diz que os cantores, os levitas, eles estavam ali na frente daquele exército, entoando louvores, cântico ao Senhor. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor se coloca ali na frente daquela guerra, pelejando a nossa guerra, pelejando a nossa batalha. Por isso que você não está tendo vitória nas suas guerras, porque você está sendo um adorador fraco. Precisa de estímulo para adorar. Precisa que vir para a igreja naquele momento só da adoração e não tem continuidade no seu dia a dia. Em momentos de adoração, inclusive cantando louvores, salmodiando ao Senhor, em adoração espontânea, porque Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em pessoas que são induzidas, conduzidas por outras pessoas. Não, o seu relacionamento com Deus, a sua adoração, o seu coração diante do Senhor. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. O nome de Jesus é poderoso para desfazer as obras do diabo, para destruir as fortalezas. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, que se levantam contra o povo de Deus, que se levantam contra aqueles a quem Deus criou para o louvor da sua glória. E nós queremos militar na carne, carnais, difíceis, orgulhosos. Essa é a nossa humanidade.
E não entendemos por que ficamos tão presos em batalhas. Aí eu digo para você que muitas pessoas falam: mas eu tenho reunião de célula, eu estou na reunião de célula. Mas eu tem culto, eu estou no culto. Tem vigília, eu estou na vigília. Claro, vou dizer, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Isso é fato. Mas no nosso secreto, precisamos adorar. Precisamos dizer para Ele que Ele é santo. Precisamos nos submeter à sua soberania, porque quando nós usamos a estratégia de adorar como arma de... Quando nós usamos a estratégia da adoração como arma de guerra, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio na tua soberania. Eu sei que não é pela força do meu braço, é pelo poder da tua palavra. Eu sei, meu Deus, que através da adoração o Senhor vai me dar a vitória. E a vitória não é necessariamente aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Ele determina como vitória. Porque quando nós confiamos na soberania dEle, nós não estamos preocupados com o resultado. Mais adiante nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, diz que depois que eles ganharam a guerra, eles foram ali pegar os despojos, e era muita riqueza. E era muita riqueza que aquele povo tinha, e eles foram desbaratados através da adoração. Então eu quero dizer para você que Deus não só peleja as nossas guerras por nós, como nos dá direito aos despojos da guerra. Quem está entendendo essa palavra? Diz amém, dá um glória a Deus. Diz: meu Deus, eu preciso aprender a adoração como uma arma de guerra. E eu quero dizer para você que muitos não conseguem entender, às vezes, quando estamos adorando, e de repente os levitas são tomados ali em um tempo de adoração espontânea. Muitos não entendem, ficam presos a horário de culto terminar, acham um verdadeiro absurdo. Isso me preocupa nessa geração, porque nós estamos impedindo o manifestar da glória de Deus com a nossa carnalidade. O Espírito Santo, olha, Deus habita entre os louvores do seu povo. Deus habita entre os louvores do seu povo. Você pode aplaudir mesmo ao Senhor. Claro que a gente precisa ter um momento da palavra, do ensino da palavra. Isso é maravilhoso também, mas a adoração para Ele precisa vir de dentro do nosso espírito, porque a palavra diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu adoro em espírito, eu não fico preocupada se estão me filmando chorando, se eu estou borrada ou não. Eu não fico preocupada em orar e adorar, em cantar baixinho, porque não gostam da minha voz, porque a minha adoração está incomodando o irmãozinho que está do lado. Chega, precisamos de uma igreja madura que adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele habita entre os louvores do seu povo. Não podemos mais nos preocupar com as coisas pequenas.
Pastor, eu acabei de me converter. Então já vai recebendo, para que você já seja diferente na caminhada com Cristo. Pastora, mas eu nem crente sou. Eis que eu te digo que hoje você vai entender sobre Jesus. Quem é Jesus? E quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo que mais vale eu passar mais tempo com Ele, eu passar mais tempo falando sobre Ele, eu ter uma vida de adoração, de devoção por completo. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Mas por volta da meia-noite, gente, que horas são? São quase meia-noite. Meu Deus. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, de maneira que os fundamentos da prisão se moveram. E imediatamente se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quando nós oramos e adoramos e cantamos hinos ao Senhor, Ele vai preparando um grande terremoto. E todas as prisões, as nossas prisões, prisões emocionais, prisões espirituais, prisões da mente, prisões no corpo, de enfermidades, todas elas caem por terra. Através do poderoso nome de Jesus, através da adoração do seu povo. Escuta, escuta, escuta. E não só as minhas prisões, as tuas prisões. Porque não foi só a cela, a prisão de Paulo e Silas que foi aberta. De todos aqueles que estavam com eles. De todos os prisioneiros. De todos. Não ficou um prisioneiro naquela prisão. Ou seja, quando adoramos, quando oramos, quando cantamos hinos ao Senhor, as cadeias são quebradas. E não só a minha prisão é liberta. Não só eu, mas todos aqueles que convivem comigo. A minha família, os meus discípulos, os meus amigos, todos precisam também experimentar dessa libertação. Mas para isso, adoradores precisam se levantar. Imagina se Paulo e Silas tivessem ficado acuados, caladinhos, pedindo: Senhor, nos liberta aqui dessa prisão, com vitimismo. Mas eles adoravam, não preocupados se eles iriam ser libertos ou não. Eles adoraram a Deus em espírito e em verdade, porque eles conheciam a Deus, porque eles acreditavam e confiavam na soberania de Deus. Estando eles presos ou soltos, eles adoravam. Eu não sei qual é a tua situação hoje, se você está preso ou se você está solto, mas eu quero te convidar a adorar, não por aquilo que Ele pode fazer, que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele faz além, muito mais. Mas eu quero dizer para você que,
independente de como Ele vai fazer, do que Ele vai fazer, nós precisamos nos colocar diante do Senhor em adoração, entoando cânticos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem está entendendo? Cadeias são quebradas com oração e adoração. Você veio aqui hoje porque você precisa também que cadeias sejam quebradas na sua vida, das suas prisões, na sua prisão interior, nas suas emoções, na sua mente, na sua vida espiritual. Chegou a hora, igreja, se coloca de pé e comece a entoar cânticos ao Senhor. Te adoramos. Oh, te adoramos. Divino